Aqui a gente conseguiu a liberação da Band News. Vamos ouvir a frase do governador para a gente entender melhor. Pontos que eu também pedi à nossa equipe aqui é que ajude a estruturar, na medida do possível, ferramentas e canais para que aquelas pessoas de outros locais que queiram fazer doações possam fazer essas doações também, ajudando o comércio local, que está impactado. Porque, na verdade, quando você tem um volume tão grande de doações físicas chegando ao Estado, há um receio, pelo que nós já observamos em outras situações, em outras circunstâncias, sobre o impacto que isso terá no comércio local, né? Que pode, na verdade, você tem uma cidade que está impactada, o comércio que foi impactado também, e o reerguimento desse comércio fica dificultado na medida em que você tem uma série de itens que estão vindo de outros lugares também do país. Eu não quero aqui, pelo amor de Deus, ser entendido aqui como alguém que está desprezando isso, pelo contrário, muito bem recebido, mas inclusive isso também gera uma preocupação aqui para nós sobre os impactos em comércio local aqui do Rio Grande do Sul. E acho que há caminhos que a tecnologia proporciona para que a gente encontre a disposição das pessoas de doar e de ajudar com a necessidade local dos pequenos comerciantes, enfim, também de buscarem se reerguer de forma que todos estejam atendidos. Tá aí, ele liga a necessidade de ajuda ao comércio local com a história das doações, né? Que, de certa maneira, não poderiam estar conectados nessa situação que o Rio Grande do Sul ainda enfrenta. A gente tem 2 milhões de pessoas afetadas, né? Tem aqui o Naves diz, olha, desestimular as doações neste momento, né, numa fala dessa para todo o Brasil, é praticamente um crime contra a população do Rio Grande do Sul, que é vítima dessa enchente. Foi errada essa fala, Thales? Como é que você analisa? Eu acho que o governador está acometido de uma confusão mental que se abateu sobre todo o tucanato depois que perdeu as eleições para o PT e que apareceu o Bolsonaro. O tucanato não sabe como se colocar, se defende o mercado, se defende a cidadania. E por conta dessa confusão, foi esvaziando o PSDB. O PSDB hoje é um partido muito pequeno. Existem, lá no Rio Grande do Sul, 2 deputados federais pelo PSDB, o partido do governador. Então, ele não sabe como lidar, se eu sou social-democrata, como era antigamente, ou se eu sou bolsonarista, como cheguei a acenar nas eleições de 2018. Ele está perdido, como todo o PSDB. Todo o PSDB está ideologicamente confuso na atual situação de polarização do país. É uma pena, porque é um partido que ajudou muito ao país, especialmente na época do Fernando Henrique Cardoso e Covas e Montoro, Zé Serra, etc. Ajudou muito o país a sair da confusão que se colocou pela ditadura militar. Então, é uma pena, mas é a confusão que ele está se colocando. Ele vai em defesa do mercado, precisamos garantir os lojistas. Então não bota as doações. Aí ele ataca a cidadania. E aí fica sem discurso. Aliás, ele está mal na comunicação. Quando ele anunciou o SOS Rio Grande do Sul, cometeu ali uns 2 ou 3 deslizes no anúncio. Está precisando sentar para raciocinar, até porque ele não sabe se ele quer ser candidato à presidência, com que discurso, contra o Bolsonaro, a favor do Bolsonaro, contra o Lula, a favor do Lula, qual é a posição exatamente que ele vai tomar, qual é o discurso que ele vai ter. Ele está perdido nisso daí. Tem gente falando aqui, a Simone fala, quer dizer, ele com essa fala, Simone Marques, ele com essa fala, ele mostra a preocupação dele com o comércio e não com a população. Essa é uma preocupação, né? É uma preocupação, né, o recado que ele deixa para as pessoas. Ô Josias, o comércio local tem que se preocupar, né? A gente vê o movimento nas redes em relação às indústrias, em relação aos comércios. Eu vejo uma corrente, assim, que outro dia até estava recebendo uma mensagem, compre, tome, você que gosta de vinho, toma vinho do Rio Grande do Sul, né? Compre roupas do Rio Grande do Sul, use produtos do Rio Grande do Sul. Isso é um movimento bacana. O Eduardo Leite erra aí, né, ao tentar ajudar o comércio local, criticando as doações.
Qual seria a ajuda neste momento, Josias, que deveria ser feita pelo governo do estado ao comércio local? O que deveria ser feito? A preocupação do governador com o comércio local, com o empresariado gaúcho, ela é muito lícita, porque nós temos que pensar, Fabíola, que baixando as águas, as pessoas que hoje estão sem casa, sem comida, sem água, elas vão precisar de emprego, né? Muitas, inclusive, contaram com a generosidade dos seus empregadores, que deram licença remunerada, para que as pessoas pudessem lidar com a crise com tranquilidade, sem o receio de perder os empregos, né? Mas há, de fato, um pequeno comércio ali que não tem essa possibilidade. Então, há várias formas de auxiliar esse pequeno comerciante. A gente viveu situação, mal comparando, análoga durante a pandemia, porque o comércio impossibilitado de funcionar teve que contar com a ajuda do Estado para se recuperar. No pacote que foi desembrulhado pelo Lula, pacote de 51 bilhões de reais, há um pedaço desse pacote que inclui providências para financiar, para conceder empréstimos com juros menos escorchantes para empresas, para que elas se viabilizem, que voltem a operar depois dessa hecatombe climática que se abateu sobre o Rio Grande do Sul. E o governador, como disse, ele acerta na preocupação dele. Agora, não pode fazer isso em detrimento das doações que chegam de várias partes do país. O governador sabe que está submetido, assim como o governo federal, a um festival de mentiras e de exploração vil nas redes sociais da crise, não é? E aí ele oferece matéria-prima para quem quer atacá-lo. Ele foi objeto, na manhã desta quarta-feira, de uma avalanche, uma tsunami de postagens criticando essa declaração dele. Então, se ele dispõe, a fala do governador visa realçar o fato de que há hoje ferramentas tecnológicas que permitiriam às pessoas de outros estados exercitarem a sua solidariedade prestigiando o comércio local. Mas se ele dispõe dessa ferramenta e ele não apresentou a ferramenta, ele disse: estou aqui pedindo à minha assessoria que desenvolva alternativas para que essas doações venham por meio de aquisições feitas no comércio local. Então, se ele tem a ferramenta, ele que apresente a ferramenta, mas sem fazer menção às doações que chegam de outras partes do país, chegam em grande volume, e que a pessoa pode se sentir ofendida até, não é? Fala, poxa, eu estou fazendo um esforço danado aqui para ajudar lá os brasileiros do Rio Grande do Sul. Aí vem o governador do estado e desmerece essa minha contribuição, dizendo: olha, isso está prejudicando o comércio local. Francamente, o governador não enxergou a dimensão da declaração que fez. E foi, sim, uma declaração muito infeliz. Devemos todos nos preocupar com a rigidez do comércio local no Rio Grande do Sul, da indústria no Rio Grande do Sul, porque as vítimas das enchentes vão precisar de emprego depois que a água baixar. Agora, isso não pode ser, essa preocupação não pode ser manifestada como na forma de um desapreço às doações que chegam de outros estados. E que ninguém está pensando se o comércio vai falir, se a economia gaúcha está combalida. Nesse momento, a preocupação do brasileiro que manda donativos para o Rio Grande do Sul é socorrer quem está passando fome, quem está passando sede, frio, quem precisa desses donativos. Então, o governador errou flagrantemente, Fabíola. Ele que se preocupe com o comércio local e faz bem em exercitar essa preocupação, mas que o faça de maneira adequada e não da forma atabalhoada como fez.